E aqui, ao analisar alguns textos a respeito disso, nós vamos encontrar aqui algumas impressões que a Bíblia nos traz para comprovar se de fato o sábado no Novo Testamento precisa ser guardado ou não. Ok? Nós vamos entender isso. Eu gostaria de convidar você para avançar um pouco aí na Bíblia, no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Um texto significativo também. Porque nós entendemos que algumas religiões não é só a igreja adventista do sétimo dia que guarda o sábado. Nós temos outras religiões que guardam o sábado. Temos algumas ramificações que saíram de dentro da igreja adventista, como por exemplo, adventistas da reforma são guardadores do sábado. Adventistas da promessa também defendem a questão da guarda do sábado. E nós temos também, Gálatas capítulo 4, você pode achar, e nós temos também como herança, não sei se vocês sabem, que o fato de nós termos a guarda do sábado, ela se deu de várias formas, e uma delas foi através de uma mulher chamada Raquel Preston. Ela era da Igreja Batista do Sétimo Dia. E ela um dia, participando de uma santa ceia, onde José Bates ministrava, abençoou o pão, e ali ele citou sobre os mandamentos, e no final daquela ceia, ela chamou ele e falou: olha, esse pão não pode ser abençoado. Por quê? Porque vocês não guardam todos os mandamentos. Falta um ainda para vocês guardarem, que é o sábado. Então a nossa herança sabática, ela veio dos irmãos batistas do sétimo dia. Eu ainda, até hoje, eu não conheci nenhuma igreja pessoalmente batista do sétimo dia. Batistas que guardam o sábado, mas existe, né? Ok? Todos acharam? Gálatas capítulo 4, verso 10 e verso 11. Vamos ver o que diz. Guardai dias, e meses, e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Nós entendemos aqui, será que esse texto agora, ele contrasta ou confronta o fato de que o sábado não deve ser mais guardado? Será que a gente entende que esse texto ele traz uma contradição quando Paulo fala a respeito dos dias, meses e tempos? É interessante nós notarmos uma coisa. Nós precisamos entender que os estudiosos da Bíblia chamam isso de hermenêutica. O que é hermenêutica? É você pegar o texto do tempo que ele foi escrito e fazer uma ponte para o nosso tempo. Por quê? Olha só há quanto tempo foi escrito isso. Na mente de Paulo, e lembrando que Paulo era Saulo, e Saulo era um judeu muito praticante das crenças judaicas, ele tinha todo o contexto de leis em sua cabeça. Só que quando a gente vai para o livro de Gálatas, no capítulo 4, o que a gente entende? A gente entende que ele não está falando exatamente do sábado. Porque, eu não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos basicamente, entre o povo de Israel, 4 leis mais específicas, que eram leis relacionadas à saúde, né, que eram as leis dietéticas que se fala, e aí nós encontramos um manual dessa lei Levítico 11, que fala sobre os animais limpos, imundos, o que deveria comer, fala dos animais que morriam de morte natural, que não podia, enfim, tem todo um contexto de leis de saúde. Tinha umas leis civis, que os judeus eram orientados a respeitarem as autoridades. Nós tínhamos também as leis cerimoniais. O que eram as leis cerimoniais? Eram as leis que na época estavam em vigor, que apontava para o sacrifício maior. Que sacrifício era esse? Era o sacrifício que João, no capítulo 1,
No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Deus estabeleceu essas leis cerimoniais? Porque a partir do momento que Adão e Eva pecam, ele institui ali esse símbolo para que todo o tempo o povo lembrasse que o Salvador teria que vir para remir, para salvar a raça humana do pecado. E esse símbolo Deus instituiu através das leis cerimoniais, que eram a matança dos animais, não eram só cordeiros, né? Tinha bois, bezerros, tinha pássaros, enfim. Para cada sacrifício, para cada tipo de pecado existia um sacrifício. Mas o que a gente entende? Eu queria que você entendesse que quando Paulo fala de meses, anos e dias, ele não se refere ao sábado. Como o povo era muito festivo, nós entendemos que, por exemplo, vamos imaginar aqui, o que você entende por feriado? Pode falar, participe aí. Fala assim: hoje é feriado, o que você entende? Não vai trabalhar. Não vai trabalhar, vai parar tudo. Mas entenda o seguinte: quando você fala assim, amanhã é feriado, e ponto, você definiu que tipo de feriado que é? Não, mas nós temos o feriado da paixão, né, de Cristo, nós temos o feriado do carnaval, nós temos o feriado, enfim, são muitos feriados. Só que quando eu digo que amanhã é feriado e ponto, não esclareço, eu não estou identificando que tipo de feriado que é. Entre o povo judeu existia uma questão que quando eles tinham as festas, naquele dia da festa era considerado como sábado, no sentido festivo. Entende? Ali naquele momento, aquele dia de feriado, de festa, era considerado um sábado. Por que era considerado um sábado? Porque eles paravam tudo em função daquilo. Mas nunca essa festa caía no 7º dia da semana. É interessante notar isso aí, a gente entender isso. Então, quando Paulo fala a respeito de dias, meses e anos, ele não estava falando do sábado, ele estava falando de outras coisas, né? Agora vamos pensar uma questão aqui. Jesus andou com os discípulos durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. Imagine que 3 anos e meio seja tempo suficiente para que Deus, né? Jesus era Deus, e um dia ele falou assim: olha, que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tinha autoridade. Jesus tinha autoridade, ele era Deus. Será que 3 anos e meio não seria tempo suficiente para que Jesus mudasse o código, para que Jesus mudasse a lei e comunicasse isso para os discípulos? O que vocês acham? Não é um tempo suficiente? Só que aí o que a gente entende? Que a Bíblia vai nos dando orientações, né? Agora eu gostaria que você voltasse lá em Lucas, capítulo 23. Ele vai nos dar uma informação muito impressionante aqui. É valiosa essa informação. Como adventistas, nós temos que entender esse assunto. Nós precisamos saber disso, né? Nós precisamos ter esses textos assim, se possível, memorizados, né? Lucas capítulo 23, verso 56. Vamos observar essa situação aqui. E eu não sei se você está percebendo, mas nós estamos vendo o sábado apenas no Novo Testamento, ok? Só no Novo. Lucas capítulo 23, o verso 56. Lucas capítulo 23, o verso 56. Vamos ver o que diz nessa informação. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. 3 anos e meio se passaram. Jesus não comentou nada a respeito disso. Jesus morre. As mulheres agora preparam perfumes, aromas, para ungir o corpo de Jesus, para perfumar o corpo de Jesus. E Lucas, e agora nós temos uma questão interessante de Lucas. Lucas, ele não foi exatamente aquele discípulo, né, que foi testemunha ocular. Não foi.
Ele ouviu de outras pessoas. Ele ouviu de outras pessoas. E o livro de Lucas foi escrito bem depois que Cristo morreu. Muito tempo depois. E agora o texto diz que no sábado as mulheres descansaram conforme o significava que o mandamento ainda estava em vigor, mesmo depois da morte de Jesus. Mesmo depois. Agora no verso 24, no capítulo 24, verso 1. No mesmo livro de Lucas. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. O que a gente entende aqui? Será que o fato, porque o mundo religioso, ele considera que, por que existe essa confusão entre sábado e entre domingo? Né? Por que hoje a maioria do mundo evangélico eles adoram no domingo como sendo um dia de guarda? E sendo que no Novo Testamento, quando a gente olha as pessoas que estiveram juntas com Jesus, elas não fizeram isso. Alguns dizem que o fato de guardarem o domingo é que o domingo se tornou um dia especial, que a ressurreição de Jesus marcou uma nova era. Mas vamos meditar juntos aqui, é questão de lógica isso. A ressurreição é importante, sim ou não? Sim. Muito. Mas haveria ressurreição se não tivesse morte? Não. Então nós temos que considerar 3 pontos aqui, 3 pontos essenciais. Nós temos que considerar a morte, temos que considerar o descanso e a ressurreição. Se fôssemos para observar esses critérios, nós teríamos que também colocar como dia de guarda a sexta-feira, que foi o dia que Cristo morreu. Vocês entendem que quando diz que Cristo, ao ressuscitar, inaugurou uma nova era, não se refere exatamente à adoração de um dia específico? Porque na sepultura ele cumpriu o mandamento. Ele poderia ter ressuscitado no sábado, se assim ele tivesse mudado a lei. Mas não, no sábado ele descansou conforme o mandamento. Né? E são várias evidências, né, que a gente tem a respeito disso. Agora vamos para Mateus capítulo 24. Lá tem uma informação que é importantíssima também. Mateus 24. Mateus capítulo 24. Isso aqui para nós é fundamental, esse negócio. Mateus 24. E todas as vezes que a gente lê Mateus 24, a gente lembra do sermão profético de Jesus, falando das coisas que iriam acontecer. Mas aqui nós vamos focar num texto específico, que é Mateus 24, verso 20. Por favor, acompanhe a leitura. 24, 20. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos lá. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Querido, sabe por que Jesus estava falando aqui? Da destruição de Jerusalém no ano 70. Jesus estava profetizando que 40 anos depois, quase 40 anos depois, Jerusalém seria invadida, seria destruída. E ele deu a dica, falou: orem, para que no dia que acontecer, no dia que a cidade for invadida, no dia que a cidade for sitiada, for cercada, orem para que a vossa fuga não seja nem no inverno nem no sábado. Agora vamos meditar juntos aqui, questão de lógica. Não precisa nem ser muito sábio para entender. Esse acontecimento foram quase 40 anos depois. Vocês acham que se Jesus tivesse a intenção de mudar a lei, ele teria dado essa... Por que ele não falou inverno sábado, não colocou no domingo? Jesus teria a autoridade de fazer isso, sim ou não? Sim. Ele era Deus, ele tinha toda a autoridade. Mas ele especifica: olha, orem, cuidem, se preparem para que a vossa fuga não seja nem no inverno nem no sábado. E ele deixa isso claro. João capítulo 20, verso 31. Vamos ler mais um texto aqui. Aliás, vamos ter mais textos, mas vamos para João, o Evangelho, né?
20, verso 31. Alguns textos do Novo Testamento para a gente refletir que o sábado não foi abolido como alguns dizem, né, ou afirmam. João capítulo 20 e o verso 31. E aí só confirmando, né, o que acontece aí. Estes, porém, foram registrados. O que foi registrado? Todo esse relato, né? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Vocês sabem quantos anos depois que Cristo morreu? Aliás, o Evangelho de João foi escrito, foi o último Evangelho a ser escrito, e foi escrito aí por volta do ano 100. Do ano 100. O Evangelho de João foi escrito por volta do ano 100. E João também teve uma visão, né, do Apocalipse, e nem no Evangelho, nem no livro de Apocalipse, em nenhum momento ele fala que Jesus mudou esse dia. E eu ainda não li. Se os irmãos tiverem esse dado, eu preciso, porque até hoje eu não consegui ver. Tá? Agora imagina, no ano 100, olha só a distância que ficou de quando Cristo morreu. Cristo morreu no ano 31. Ele morreu no ano 31. Depois disso, ressuscitou, né? Passou mais 40 dias e foi ao céu. Depois desse período, João, depois, no ano 100, ainda escreve, falando ainda sobre a mesma conduta que Cristo havia tido, defendendo ainda a questão do sábado. É uma questão de lógica, sim ou não? Sim. É só nós meditarmos a respeito disso. Não tem como a gente falar uma outra coisa. João, em momento algum, nem no seu Evangelho, nem no Apocalipse, ele fala da abolição do sábado, e nem da substituição do sábado pelo domingo, de maneira nenhuma. Agora tem um texto muito complicado em Efésios 2, 14 e 15. Vamos ver. Esse aqui dá um suador tremendo, né? Quando algumas pessoas usam esse texto. Efésios 2, 14 e 15. Esse aqui é como dizem as pessoas, né? Dá pano para manga, né? 2, 14 e 15. Dois, 14 e 15. Dois, 14 e 15 de Efésios. Só preciso ver as horas, né? Porque quando eu estou aqui eu esqueço. Todos encontraram? Amém. Amém? Olha só o que diz o verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, verso 15, aboliu na sua carne, alegou os mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz. Será que esse não seria um texto que talvez pudesse nos dar um exemplo de que ao Cristo morrer na cruz, ele aboliu essa questão do sábado? Porque aqui diz que ele aboliu, fazendo os dois um só. Ou seja, a cruz mudou o dia. Será que é isso que o texto quer afirmar? Só para a gente recordar a questão da história, quando Herodes construiu o templo, naquela época, ele construiu o templo, mas com algumas divisões, com algumas paredes. Existia um lugar onde o povão podia entrar. Lembra quando Jesus foi lá no templo e expulsou os cambistas? Aquela área, o povo podia fazer o que estava fazendo, no sentido assim, não podia, mas o povo fazia. O povão tinha acesso àquela parte do templo, mas existia um outro lugar também que só podia entrar as mulheres. Em outro lugar só podia entrar os homens. Enfim, o templo foi feito com várias paredes. E o que o texto está querendo nos dizer? Que quando Cristo morre na cruz, ele derruba todos os muros de separação que existiam.
Por quê? Porque a cruz resolveu tudo isso aí. Os judeus tinham uma ideia pré-concebida de que eles eram o povo de Deus, que de fato eram, mas que eles não podiam se misturar com as outras nações. Mas aí a cruz mostrou que não deveria ter essa divisão. E Paulo, no caso aqui, em Efésios, está dizendo isso para nós. Quando Paulo, é isso que a gente tem que pensar e tem que trazer o texto, porque, por exemplo, não adianta nada na nossa mentalidade do século XXI pensar numa imagem de lá e querer trazer da mesma forma que a gente vê, não é assim. O texto bíblico, para ser interpretado, nós temos que levar ele ao tempo que foi escrito, ao contexto que foi escrito e o que as pessoas que estavam ali estavam tendo em mente. E Paulo, quando escreve isso, na cabeça dele ele tinha um tempo de Herodes. É como se ele visse aquele templo cheio de paredes, de divisões. E ele reafirma agora: Cristo aboliu na sua carne, ou seja, o sacrifício dele tirou essas paredes de separação. Agora, os gentios poderiam ouvir o Evangelho, né? Vamos continuar aqui. Então, só para finalizar essa parte, Paulo, ele não está pensando no sábado, ele está pensando no templo, né? Vamos ver aqui o Efésios 2,16, só para a gente ir. Continuando o contexto, né? E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela Ele estava falando de sábado aqui? Estava falando da inimizade que tinha entre o povo. Estava falando dos muros. É isso que o texto é claro. 2,16, olha o que diz lá, repetindo: e reconciliar-se ambos em um só corpo. Agora a igreja do Senhor não era mais só os judeus. A igreja do Senhor seria todo mundo, judeus, gentios, enfim, todos formariam a igreja do Senhor. E aí continuando, né? Por intermédio da cruz, ou seja, a cruz fez isso, a cruz resolveu essa inimizade, essa separação, destruindo por ela a inimizade. É isso que Paulo quer nos dizer. Vamos para Efésios 4,25 para ver o que diz. 4,25. Paulo aqui, ele cita algumas questões, né? Vamos ver. Efésios 4,25 fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns. Quando você mente, você quebra qual mandamento? Vamos ver se nós estamos no mandamento. Podem participar. Não tem medo de errar, não. Quando a gente mente, a gente está quebrando qual mandamento da lei? É o 9, né? Não dirás falso testemunho contra o teu. Por quê? Quando a gente mente, a gente está inventando coisas, né? A mentira não é nada mais do que um falso argumento, né? Então, ela se encaixa no novo mandamento. E aí, se Paulo, de fato, acreditasse na abolição do sábado, por que ele ia citar aí? Por que ele ia citar aí? Sendo que na lei nós temos os 10 mandamentos. E quando a gente pensa, por exemplo, Tiago, né? Tiago também tem uma visão ampla a respeito disso. Eu não vou pedir para você procurar, mas eu vou citar o texto de cor. Tiago capítulo 2, o verso 10. O que diz em Tiago capítulo 2, verso 10? Vocês sabem? Porque todo que guardar a lei, mas tropeçar num só ponto, se torna culpado de todos. Querido, não adianta, são 10 princípios. Um dia eu fiz uma mensagem sobre isso, que os mandamentos são 10 estacas da cerca, que demarcam limites. Se uma estaca estiver quebrada, vai dar errado. Não são 5, não são 8, não são 9, são 10. E entre esses 10 existe o sábado. Eu queria contar uma experiência aqui. Aliás, não é uma experiência, é uma ilustração a respeito do sábado. Digamos que a gente chega a uma conclusão nessa noite de que o sábado não deve ser mais guardado. De alguma forma a gente entenda isso.
Mas vamos agora imaginar uma cena. Isso vai valer para os homens agora, tá? Gostaria que vocês me ajudassem respondendo isso. Imagina que você está preparado para o casamento, mas a sua noiva tem 6 irmãs. Com ela, 7. Ela é a 7ª das irmãs. Tudo pronto. A igreja, a ornamentação, está tudo preparado. E você está no altar, elegante, como nunca estivesse antes. De terno, gravata, perfumado, cabelo e barba feita, tudo pronto. Nada ficou a desejar nos detalhes. Tudo pronto. De repente a marcha nupcial toca e o seu coração acelera. E você vê aquela noiva bela, linda, e aquele vestido branco. E ela vem em sua direção e você fica cada vez mais palpitante, né? O coração acelera. De repente, quando ela chega perto de você, você percebe que não é a sua noiva, é uma das irmãs. O que você faz? Você deixa o casamento prosseguir e você para a festa. Cuidado que você vai responder, né? E aí? Não é a sua noiva, é uma das irmãs. E agora? Você para a festa ou deixa continuar a casa com qualquer irmã? Para na hora. Por que você para? Porque não é a sua noiva, não é a sua escolhida, não é isso? Você quer saber a minha resposta? A irmã Beth quer deixar o pregador na saia justa, né? Irmãos, eu pagaria a festa na mão. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Não é errado, é essa não. Por que a gente não aceita? Porque não é a minha noiva. Eu amo, né? Não é a pessoa que eu amo. Queridos, não é um dia entre os 7, é o 7º dia. Deus deu título a isso. Não é um dia para descansar, é um dia de descanso, é o 7º dia. Assim como você não aceita casar com uma noiva que não é a sua, o Senhor também estabeleceu o sábado, é o sábado do 7º dia para que nós pudéssemos adorá-lo, né? Passar mais tempo com Ele, reverenciá-lo nesse dia, porque isso denota que Deus é Criador, é mantenedor, Ele é tudo isso. É isso que a gente precisa ter em mente. Por exemplo, vamos ver Efésios 6:1. O que diz aí? Efésios 6:1. Vamos ver. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Queridos, que mandamento é esse da lei? É o 5º mandamento, né? Honrar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. O que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Paulo cita em suas cartas os mandamentos do Senhor, dando uma ideia, uma certeza de que em nenhum momento, nem os apóstolos, nem o próprio Jesus modificou isso. Muito menos o sábado, né? Vamos ver. João capítulo 20, verso 19, o Evangelho agora. João 20, verso 19. Lembrando que nós estamos vendo a respeito do sábado apenas do Novo Testamento, tá? João 20, verso 19. Vamos ver aqui. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Querido, será que esse momento, esse evento, não inaugura então uma nova era de Jesus entrando naquela casa dizendo assim: olha, a partir de hoje vamos adorar no domingo? Será que é isso que o texto quer dizer? O que vocês acham?
Vamos até, eu gosto de olhar a riqueza que o texto tem, as informações. Vamos ler com mais atenção agora. Ao cair da tarde daquele dia, o que a gente entende? Ao cair da tarde é de tardezinha. E que dia era esse? Ok, então vamos lá. Biblicamente, qual é o princípio que a Bíblia utiliza para definir o começo de um dia? Exatamente. Na mente dos judeus, não existia esse negócio do dia começar à meia-noite. Isso é agora mais do século XXI que tem isso na cabeça. É até confuso esse negócio. Porque na virada do ano, eu acho interessante, porque quantos aqui gostam de ver os fogos? Eu gosto de ver, não vou mentir. Eu acho legal aquilo. E a gente fica todo empolgado, porque mas o ano já começou, já tem um tempão. Não é? Aí fica aí na hora daqueles fogos, a gente abraça alguém, se veste de branco e deseja. Gente, o ano começou para lá já tem um tempão. Não é assim? Então o dia começa com o pôr do sol. E aqui então, nesse caso do texto, que dia então era esse? No texto 19, leia direitinho, observe. Que dia então nós podemos concluir que era esse? Domingo. Pois é, mas o texto diz assim, ó, ao cair da tarde daquele dia. Era o sábado. Observe bem, ó, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ela está fazendo referência ao domingo, mas ele tem um detalhe que a gente precisa observar. No domingo, ao cair da tarde, significa que é o que aí? Segunda-feira. Exatamente. Então, se nós fôssemos levar esse texto em consideração para dizer que isso define o dia de guardar, mudando o dia, nós poderíamos guardar a segunda-feira, baseado na interpretação que as pessoas têm desse texto. Mas aqui, se nós continuarmos avaliando o texto, nós vamos perceber que eles não estavam ali para adorar. Eles não estavam ali fazendo um culto. Sabe o que eles estavam fazendo? Olha, o texto é claro, ó. Eles estavam de portas trancadas. A gente vem para a igreja adorar e deixa a porta trancada? Não, a gente deixa a porta escancarada para que as pessoas venham. Não é assim? Então aqui não poderia se tratar de um culto. E diz mais, ó, o texto. Estava com medo dos judeus. Sabe o que acontece? Qual que é o contexto aqui? Jesus tinha sido morto. Os judeus agora, no sentido de discípulo, agora os discípulos estavam com medo que acontecesse com eles o que aconteceu com o seu mestre. Então aqui, queridos, não é um culto, não é uma celebração, não é nada, eles estavam escondidos, com medo. E esse dia aqui não era domingo, esse dia era segunda-feira. Não é isso aí? Ok. Vamos ver, nós já vimos Efésios 2,16? Vamos voltar lá de novo, só para a gente lembrar o texto. Efésios 2,16. Alguém poderia ler, por gentileza? 2,16. Reconciliar-se ao mesmo só corpo com Deus. Como privilégio na cruz, destruindo por ela a inimizade. Inimizade. Lembre dessa palavra. Agora vamos ler Mateus 12, verso 1 e 2. Lembre dessa palavra inimizade. Mateus 12, verso 1 e 2. Vamos ver o que está escrito aí. Essa aqui é muito usada também, né? A gente só fica com esse texto aqui. Mateus 12, 1 e 2. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. E o verso 2: Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de
Queridos, qual que era a necessidade aqui? Isso aqui era trabalho ou necessidade de fome? Existe algum trabalho em você esticar a mão e pegar uma espiga de milho e comer? Eles estavam saciando uma necessidade. Só que existe um contexto aqui agora. Vocês já ouviram aquela passagem que fala assim, ó, que muitos, sem saber, hospedando pessoas, acolheram anjos? Já ouviram esse negócio? Aqui existia um princípio entre o povo judeu, o princípio da hospitalidade. Se um estrangeiro chegasse na cidade e não tivesse aonde ir, não tivesse aonde comer, era praxe, era costume as pessoas oferecerem a comida e oferecerem lugar para ficar. Eles tinham o princípio da hospitalidade. Porém, aqui, ninguém ofereceu nada para Jesus e nem para os discípulos. Já era uma estratégia. Para quê? Porque sabiam que eles iam sentir fome. Eles iam comer onde? No sábado eles não iam comprar. E aí, o que acontece? Os fariseus ficaram acompanhando para ver o que eles iam fazer. Só observar. E aí, os discípulos pegaram espigas. E na hora que isso aconteceu, eles falaram: olha, eles estão fazendo o que não é certo. No verso 7 esclarece o assunto. Olha aí, no capítulo 12, verso 7. Jesus os repreende, né? E diz assim: olha, mas se vocês soubessem o que significa misericórdia querem no holocausto, não teríeis condenado o inocente. Se vocês estivessem agindo de acordo com a lei, que de fato vocês dizem que guardam, ao invés de estar ajudando eles, vocês teriam oferecido comida para eles. É isso que isso quer dizer. Entende? Não existe nenhum problema aqui em os discípulos pegarem as espigas, né? Aqueles homens, eles estavam padecendo de uma coisa chamada hospitalidade. E eles armaram uma estratégia para que eles pecassem e os condenassem de que estavam trabalhando. Verso 9 agora. Verso 9 e 10. Vamos ver o que diz. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? E Jesus, como sempre, tinha uma palavra sábia e diz o seguinte, no verso 11: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Verso 12: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito fazer o bem no dia de sábado. Jesus apelou agora para o egoísmo daquelas pessoas, porque com toda certeza eles estavam crucificando Jesus ali, porque Jesus curara um homem que padecia de uma enfermidade, a mão ressequida, a Bíblia diz, né? Ele não tinha movimento nas mãos, ele era impossibilitado de fazer qualquer movimento, de pegar as coisas, de sentir. E aí Jesus apela no egoísmo dele: tem qual de vocês aí, se uma ovelha cair no buraco, no dia de sábado, não vão abrir mão de todo o esforço para tirá-la de lá? Jesus resume tudo dizendo: é lícito fazer o bem no dia de sábado, né? Marcos 16, verso 2. Vamos ver o que diz esse texto. Marcos, mesma situação. Marcos, ele não foi uma testemunha ocular das coisas que Cristo fez. Alguns estudiosos dizem que Marcos foi discípulo de Pedro, e muita coisa que Marcos escreveu ouviu do próprio Pedro. Marcos 16, 2. Marcos 16, verso 2. Amém? Amém. Aqui já está na misericórdia. 16, verso 2. Vamos ver o que diz. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Aqui é mais uma referência, né? De que se Pedro foi quem instruiu Marcos ao que escrever, depois de tanto tempo, né? Aqui diz que Pedro morreu com uma média de 68 anos. 68 anos.
Os estudiosos falam que os discípulos eles não eram velhos, não tinham uma idade avançada quando seguiram Jesus. Claro que o mais novo seria João, né? Bem mais novo seria João, mas os outros não tinham mais de 30 anos, eram bem mais novos. Mas Pedro morre com 68 anos. E aqui, os estudiosos da Bíblia dizem que Pedro ditou muitas coisas para que Marcos pudesse escrever. Se caso o sábado tivesse sido mudado por Jesus, será que Pedro não teria contado essa estratégia para que Marcos pudesse escrever? Quando nós vamos para o estudo da Bíblia, nós entendemos que foi uma confusão tremenda quando Paulo se converteu, quando Saulo se converteu e se transformou em Paulo. Por quê? Porque Saulo perseguia a igreja, certo? E quando Saulo se converte, e Ananias, faz todo aquele trabalho e faz aquela oração e as escamas caem do seu olho, Deus dá um ministério para ele. Ele vai ser agora o apóstolo aos gentios. Só que nós não vamos ler toda a história. Aconteceu ali uma confusão tremenda. Por quê? Porque existia algumas questões relacionadas aos gentios que não eram aceitas pelos judeus. E uma das questões que estava no cume, no centro de toda a discussão, era o fato de eles não serem circuncidados. E quando você lê o livro de Atos, pode ler toda a história. Você vê que tinha, por exemplo, a questão da circuncisão, tinha a questão de comer carnes sacrificadas aos ídolos, mas em nenhum momento da discussão existia o tema sábado. Agora vamos entender. Eles eram gentios. Se Paulo tivesse recebido de Deus a orientação de mudar o dia de guarda, será que Paulo não teria defendido essa tese diante daquela comissão, diante daquela assembleia dos judeus? O que vocês acham? Claro que sim. Ele já estava enfrentando uma luta tremenda, era um problema. Paulo teve que enfrentar uma luta séria, desgastante, para defender que agora os gentios tinham direito de serem salvos e não precisavam eles circuncidarem, não tinha isso. Aí, essa questão, irmão Daniel, vem agora de 39 leis orais que eles tinham. Porque foi essas leis orais que fizeram o mandamento ficar sobrecarregado. Por quê? Nós temos a explicação aqui, existe um livro. Esse livro ele é do pastor Geraldo Marques Filho. E ele diz aqui, por que os adventistas do sétimo dia ainda guardam o sábado? 10 razões. E ele cita aqui nesse livro que por que eles criaram essas leis orais. O povo de Israel, durante todo o tempo, nós sabemos da rebeldia deles. Só que em algum momento eles sofreram porque não foram fiéis. Quando eles voltaram no cativeiro, eles começaram a ficar com tanto medo de voltarem para o cativeiro que eles criaram umas leis a mais. Isso são chamadas de leis orais, que eles tinham que ter na sua mente. Lembra aquele negócio do cuspe? Não podia cuspir porque senão estava molhando a terra. Era uma lei oral, algo que eles foram acrescentando ao mandamento, e as coisas foram ficando cada vez piores. E nesse caso, Paulo poderia ter trazido lá do gentil e falar: é o seguinte, eles não vão circuncidar e o dia de guarda deles agora é o domingo, porque eu recebi essa ordem do Senhor. Mas em todo o livro de Atos você não vê essa implicação, você não vê essa temática. Sábado ali não existe na discussão entre os judeus e os gentios, não existe isso. E era um momento oportuno, certo? Era um momento que se de fato tivesse acontecido, né? Vamos ver o que diz Atos 17:2, só para a gente entender. E eu já estou aqui com alguns textos apenas para a gente poder concluir o estudo dessa noite. Atos 17:2. Verso 2. A intenção aqui é que a gente entenda o seguinte: todas as vezes que nós formos confrontados com relação à questão do mandamento do sábado, nós temos que ter a certeza de que o Senhor, em momento algum, mudou o sábado para domingo. Capítulo 17, verso 2. Olha só
É uma passagem quase parecida com Lucas 4,16. Tendo passado por Anfípolis. Aliás, eu estou lendo o verso 1, vamos ler o verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Se Paulo entendesse que o sábado tivesse mudado, ele ia fazer o que no sábado aí? Falando com eles acerca das Escrituras. Capítulo 20 agora de Atos, verso 7. 20, verso 7. Agora essa aqui é complicada, né? Essa aqui é complicada. Vamos ver 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-nos e prolongou o discurso até meia-noite. Será que essa celebração aqui já não serve para a gente ter motivo suficiente para entender que nós devemos adorar o dia de descanso tem que ser no domingo, sim ou não? O que vocês acham? Podemos entender isso? Vocês podem perceber o seguinte: Paulo ele vivia, depois a gente vai ter um texto aqui, que a gente vai ver que Paulo orienta, em 1 Coríntios 16, 2, ele orienta para que os irmãos, no primeiro dia da semana, separassem a sua oferta, para que quando ele fosse, não tivesse que fazer coleta, certo? O que a gente entende aqui, nesse contexto? Que essa reunião de Paulo se estendeu até meia-noite, e aí cita mais uma vez o primeiro dia da semana. Se ele cita o primeiro dia da semana e ele foi até a meia-noite era que dia? Segunda. Então esse negócio de domingo, tem muita gente que não observa o que o texto diz. Se fosse para entender isso, nós tínhamos que guardar a segunda, né? Se esse texto fosse servir de base para nós. E aquela reunião não era uma reunião, um culto de gratidão, não era um culto de adoração, era uma reunião urgente. Era tão urgente que Paulo ia ter que ir embora, só que ele não poderia deixar os irmãos à escura do que ele deveria passar para a igreja. Tanto é que ele foi até a meia-noite. Isso causou até um problema, certo? A história aqui diz que um jovem chamado Eutico estava ouvindo Paulo falar e dormiu, caiu e morreu. Eutico morreu. Mas a história diz que ele foi ressuscitado, né, por Paulo. Então o que a gente entende? Era uma reunião de urgência. Paulo vivia. Por que Paulo fala? No primeiro dia da semana, separe a oferta de vocês. Queridos, vocês têm que focar na missão. Por quê? Porque os pobres precisam da nossa ajuda. E o que ele quis dizer? Olha, dê o pôr do sol. No primeiro dia da semana, separe a sua oferta. Dê prioridade para isso. Não é que o domingo seria o dia da adoração, não. É para que nós pudéssemos, naquele contexto, era para que os irmãos pudessem dar prioridade para essas ofertas. Era como se ele dissesse assim: separe logo para você não ter que gastar com outra coisa. E quando eu for, eu já quero pegar tudo reunido para não demorar, porque eu não tenho como esperar, eu tenho pressa. Era basicamente isso que Paulo tinha em mente. Mas nós temos muitas coisas, né, para poder falar a respeito disso, né? É tanta coisa. Vamos ver Colossenses 2,14 e a gente já começa a finalizar por aqui. Colossenses 2, verso 14. Depois nós vamos ler Colossenses e mais um texto no Evangelho de João e a gente encerra. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Amém? Amém. Vamos ver aqui. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Mais uma vez fazendo referência à inimizade. E o que a gente precisa entender nesse contexto todo?
quando fala de lei, a gente não, mas a maioria das pessoas, elas costumam pegar o contexto lei e colocar tudo numa panela só. Nós temos que ter em mente que para os judeus existiam várias leis. Eu citei aqui algumas delas. Basicamente, né? As 4 que eles mais focavam, que era a lei dietética, era a lei civil, né? Aí tinha também a lei da propriedade, que se alguém roubasse, enfim, tem um monte de leis, mas quando nós falamos de lei, nós temos que saber que tipo de lei que o texto está dizendo. A lei cerimonial foi abolida ou não? Sim. Por quê? A partir do momento que Cristo morre, a lei cerimonial já não tinha mais validade. Isso é certo dizer. Mas aquela lei, eu falei que era só o Novo Testamento, mas eu quero fazer uma referência ao Velho Testamento. Aquela lei, não é assim que o texto diz, olha, que ele fala assim que homens santos de Deus falaram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo, não foi isso? Eles foram inspirados a escrever o texto bíblico. E essa inspiração acontece nos evangelhos. E agora a gente pensa assim, qual foi a única parte da Bíblia que o Senhor não permitiu que o homem escrevesse? Os mandamentos. Ele fez questão de ir lá com o próprio dedo, e ele fez isso 2 vezes. Não foi só uma vez. Lembra que a primeira vez que o Senhor escreveu, Moisés desce do monte, e agora está acontecendo ali uma adoração ao bezerro de ouro, que Moisés havia passado muito tempo no monte, e aquelas pessoas imaginavam que Moisés havia morrido ali, e aí eles começam a arrancar as argolas, as joias das mulheres, né? Para poder fazer aquele bezerro, e Arão, impulsionado, pressionado pelo povo, faz um bezerro. E quando Moisés desce do monte, ele fica tão indignado com a atitude do povo, que ele quebra aquelas tábuas. O Senhor o orienta a pegar novas tábuas, e aí o Senhor escreve por 2 vezes, novamente a lei. Será que isso não dá para a gente entender que, para pôr a cabeça para pensar de que existe algo importante aí? Que existe algo aí que quer nos dizer o seguinte, que a lei de Deus, ela nunca vai mudar? E se nós formos partir do Velho Testamento, nós temos um monte de evidências de que o sábado de fato é o dia do Senhor. Hoje nós temos apenas no Novo Testamento evidências de que nem Jesus e nem os discípulos tiveram em momento algum a intenção de mudar o dia de guarda, até porque os discípulos continuaram guardando esse dia, mesmo depois que Cristo morreu. Se de fato ele não tivesse validade mais, eles poderiam ter deixado esse conceito para lá e ter vivido da forma que quisessem, inclusive adorando a Deus no dia de domingo, comemorando então a sua ressurreição. O que a gente entende nessa noite? Que a Bíblia está nos dizendo o seguinte, que a lei do Senhor é eterna, não muda. Os mandamentos do Senhor são eternos. Inclusive, nós, no sábado, na nova terra, na eternidade, nós estaremos adorando a Deus no sábado. Porque o Senhor é Criador. E o sábado é um mandamento que identifica Ele como nosso Criador. E não só como Criador, mantenedor, Ele continua nos mantendo. Que Deus abençoe você. E como adventistas do 7º dia, nós possamos ter sempre essa certeza em nossa mente, de que esse sinal é o que nos distingue das outras pessoas, e que nós precisamos ter isso em mente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele possa dar para você sabedoria, para que você sempre tenha a palavra certa para dizer para as pessoas que duvidarem desse mandamento. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu agradeço pela atenção de vocês, pela paciência, que foi um pouco longo, mas a gente precisava concluir esse estudo, né? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, Pai, porque o Senhor ainda nos concede o tempo de aprendermos da sua palavra. Nós vimos hoje evidências claras de que nem o Senhor, nem os apóstolos, nem os discípulos, ninguém mudou o mandamento do sábado.
que esse mandamento permanece em vigor até hoje, e eu agradeço ao Senhor, porque nós o alcançamos. Que esse sinal entre o Senhor e nós possa se fortalecer todos os dias, e que, como identidade que temos, possamos defender esse mandamento. Que, acima de tudo, o Senhor venha nos conduzir na prática e na guarda desses mandamentos. Que, como povo, sejamos conhecidos pela fidelidade que temos para com o Senhor. Nos oriente, o Espírito Santo nos enche e nos ajude a viver segundo a Tua palavra. Abençoe esses irmãos aqui, querido Deus. Abençoe as suas famílias. Todos nós temos lutas, temos dificuldades, mas sabemos que acima de tudo está o Senhor para nos conduzir e nos abençoar. Obrigado pelos livramentos. E agora que vamos para casa, o Senhor nos conduza em segurança e em paz. Em nome de Jesus aqui rogamos.